Bom dia. Hoje nós vamos dar início aqui às atividades dessa semana de leitura e produção textual. E lembrando que essas são as últimas atividades aqui do nosso PET, né, do primeiro PET nosso. Então essa vai ser a última semana dessa apostila que vocês receberam. A partir da próxima semana, nós vamos iniciar outra apostila que vocês provavelmente vão receber. Então, essa semana nós vamos terminar essa apostila aí, todas as atividades de todas as matérias de vocês, o tempo integral e do regular também. Então, nós vamos iniciar hoje aqui falando sobre história em quadrinhos. Essa parte aqui não tem na apostila de vocês, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Caro estudante, na semana anterior realizamos atividades muito interessantes e importantes para a nossa vida social. Agora vamos desenvolver atividades que mostram como a leitura e a escrita, além de nos manterem informados e facilitarem nossa comunicação, também são fonte de diversão. Título: História em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são textos narrativos para entretenimento que contam uma história de diferentes personagens em um determinado local durante certo tempo. Geralmente elas têm o objetivo de divertir, mas também são utilizadas em campanhas informativas como alerta para a população sobre riscos de doenças, desperdício de água, prevenção de acidentes, entre outros. Elas são compostas por uma linguagem verbal e não verbal, fazendo uma associação entre imagens e palavras que facilitam o entendimento do leitor. Então, a história em quadrinhos, né, ela serve tanto para divertir quanto para informar. Às vezes a Copasa, né, ela cria histórias em quadrinhos contando sobre o desperdício de água, sobre a preservação do meio ambiente, né? Então, a história em quadrinhos tem esses objetivos. E agora aqui, o que é uma tirinha? Você sabe? A tirinha é uma sequência de quadrinhos mais curta, que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. É um texto de humor publicado com regularidade em jornais, revistas e sites na internet. Então, enquanto a história em quadrinhos ela é maior, ela conta uma história completa, a tirinha ela geralmente tem somente 3 quadrinhos, né? E nesses 3 quadrinhos, o objetivo geralmente é para criticar alguma coisa do nosso país, né? Alguma coisa, né, de religião, de política, de futebol. E essas tirinhas, elas geralmente estão publicadas em jornais, revistas e sites da internet. Então, a diferença de história em quadrinhos para tirinha é essa. História em quadrinhos é uma história maior, tem vários quadrinhos. Enquanto a tirinha geralmente só tem 1, 2 ou 3 quadrinhos. Agora as nossas atividades aqui dessa semana está na página 6 da apostila de vocês, o início das nossas atividades. Atividade 1, História em quadrinhos e a preservação do meio ambiente. Vocês vão ler isso aqui também depois. Você sabia que no dia 22 de abril comemoramos o Dia Mundial da Terra? O objetivo dessa data é conscientizar as pessoas sobre a importância da conservação dos recursos naturais do mundo. Você sabe o que são recursos naturais? Já pensou como a natureza é importante para a nossa vida? A água, o ar, o solo, o petróleo, as rochas, a madeira e tudo o que o ser humano utiliza e que é retirado da natureza são chamados de recursos naturais. Recursos naturais e renováveis são aqueles que, após terem sido utilizados pelo ser humano, poderá ser recriado ou substituído pela natureza, ou com a ajuda do homem, como por exemplo as árvores, a energia solar e elétrica. Recursos naturais não renováveis são aqueles que acabam se forem retirados ou levam muito tempo para se renovarem, como por exemplo minerais, ouro, diamante, ferro, petróleo, carvão mineral e gás natural.
Então, a diferença de recursos naturais renováveis para não renováveis é essa. Renováveis é aqueles que poderá ser substituído depois, né? Igual a árvore, por exemplo. Ela é cortada, mas depois pode ser plantada, né? E alguns anos ela cresce de novo. E os recursos não renováveis são aqueles que quando você tira da terra, tira do solo, eles não voltam mais ou demoram muitos anos para se renovarem. Isso aí são chamados de recursos naturais não renováveis. Passando aqui para a continuação aí na folha, na página 6, os recursos naturais são muito importantes para a preservação da nossa vida. Veja como as tirinhas abaixo mostram a importância desses recursos. Então aí na página 6 vocês têm duas tirinhas. A primeira tirinha é de Armandinho. Diz assim no primeiro quadrinho: então, quando você crescer, vai cuidar da natureza? A mulher está perguntando para Armandinho. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza? Aí ele responde aqui no segundo quadrinho: espero que sim, depende de vocês. No terceiro quadrinho ele completa: tentem não destruir tudo até lá. Então vejam aqui que nessa tirinha nós temos uma crítica. Por quê? A mulher pergunta para ele se ele vai cuidar da natureza quando ele crescer. Então ele diz que sim, depende de vocês, ou seja, dos adultos. Ele diz: tentem não destruir tudo até lá. Porque os adultos, né, geralmente são aqueles que destroem mais com a poluição, com o desmatamento. Então nós temos uma crítica aqui nessa tirinha, que é o objetivo da tirinha, né, nesse caso aqui. A tirinha 2, Chico Bento. O amigo Chico Bento chega e diz assim: oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? E ele diz no segundo quadrinho: não, de esperança. E aqui nós temos aqui várias árvores cortadas. E aqui está plantando uma árvorezinha e diz que ela é uma árvore de esperança. Notem que nesses quadrinhos aqui eles estão escritos, as palavras escritas da forma que eles falam. Você pode notar aqui que ele falou plantando, é a forma que as pessoas geralmente que moram na roça falam. Plantando, nós sabemos que o certo é plantando, né? PL. Ele diz PR, plantando. Por quê? O autor ele escreveu da forma que os personagens falam. Então vai falar plantando, ele vai falar árvore ao invés de árvore, ele vai falar de ao invés de que, ele fala de que, de goiaba, de jaca, de manga. E aí Chico Bento responde de esperança. Sabemos que esperança escreve com E, esperança. Mas ele falou esperança. E a esperança, né? Porque nós falamos esperança mesmo, mas se escreve com E. Então aqui nós temos uma crítica sobre o desmatamento nessa tirinha, né? O desmatamento e a árvore que está plantando é um pé de esperança. Tirinha 3 agora, na página 7 da apostila de vocês, nós temos mais uma tirinha aqui da turma da Mônica. Vamos ler a tirinha. Cascão fala assim para Cebolinha: eu estava pensando, Cebolinha. A natureza é mesmo fantástica, não é? Terceiro quadrinho. Ela oferece tudo o que precisamos para viver. Cascão diz: e viver bem. Tem um monte de frutas para comer quando a fome apertar. E estas folhas são uma ótima proteção contra o sol forte, principalmente contra gotas de chuva. Então, estão falando aqui sobre a natureza. E notem também que Cebolinha ele troca o R pelo L. Então, ele vai falar palece, né? Ele vai falar precisamos, ele vai falar apeltar. Então, toda letra R ele troca pelo L.
Então o autor ele escreve da forma que o personagem fala. Então nós tivemos aqui 3 exemplos de tirinhas. Agora a atividade aqui 3, vocês vão ver escrito aí, atividade 3, na página 7. O que as tirinhas me ensinaram? Vocês vão responder essas 3 perguntinhas aí na apostila. Pergunta 1. Qual a importância dos recursos naturais para a nossa vida? O que é recursos naturais? A árvore, a água, né? Tudo que a natureza nos oferece. Qual a importância desses recursos para a nossa vida? Vocês vão escrever aqui. Pergunta 2. Por que na segunda tirinha Chico Bento está plantando esperança? Naquela segunda tirinha lá, por que ele está plantando esperança? Então, vocês vão analisar a tirinha e responder aqui embaixo. Pergunta 3. O que podemos fazer para preservar a natureza? Todos nós sabemos, né, o que nós precisamos fazer para preservar a natureza. Vocês vão escrever aqui nessas linhas. Atividade 4. Minha tirinha. Vamos ler aqui mais uma tirinha de Armandinho. E não é para se ter vergonha? Os maiores destruidores da natureza são humanos. O adulto responde: sim, filho. Os maiores defensores também. Então ele está dizendo aqui que apesar de ter uns seres humanos que destroem a natureza, existem também aqueles que defendem, aqueles que preservam, né? Então a tirinha está dizendo isso aí. Aí aqui, no último quadrinho, Armandinho está com uma pequena planta em suas mãos. O que ele irá fazer? O que você imagina que Armandinho vai fazer com essa mudinha, com essa planta que está carregando ali? Use a sua criatividade e crie uma tirinha que continue a história de Armandinho. Então, olha esse último quadrinho aqui, imagine o que ele vai fazer depois desse quadrinho e desenhe aqui a sequência nesses 3 quadrinhos que está na página 7 de vocês. Escreve aqui o que ele vai fazer e aqui depois e aqui depois. Vocês vão desenhar aqui nesses 3 quadrinhos e pode colocar também um balãozinho escrito, alguma fala, né? Então vocês escolhem. Vocês podem fazer só os desenhos mostrando o que ele vai fazer ou desenhar e escrever também alguma fala do personagem nesses 3 quadrinhos aqui. E a última atividade nós vamos fazer a leitura desse texto. Isso aqui está na página 8 da apostila de vocês. Página 8, atividade 5. Leia a história abaixo. Você pode fazer uma leitura silenciosa ou pode ler para sua família. O que você prefere? Vamos lá? Em seguida, elabore um parágrafo com 5 linhas com sua conclusão sobre a história. Então, você vai ler essa história e no final você vai escrever 5 linhas sobre o que você achou da história. Terminando a história, 5 linhas que você vai criar escrevendo, terminando essa história aqui. E a história diz assim: era fim de tarde e o avô passeava com o neto por uma das movimentadas praças da barulhenta cidade em que viviam. Havia o barulho de pessoas, celulares, carros, ônibus, buzinas, sirenes, construções. Está ouvindo as cigarras cantando? Não, vô. Chegue mais perto, elas estão ali. Eu nunca vi uma cigarra por aqui. Será que elas ainda existem na cidade, vô? O avô se abaixou próximo ao banco da praça. As cigarras se mimetizam, se disfarçam na folhagem e é difícil ver as danadinhas, mas sei que estão por perto. Ainda moram por aqui sim. Se formos ao encontro do som que emitem, talvez possamos ver a vibração de suas membranas, que é como cantam. O neto se abaixou e conseguiu enfim ouvir a cigarra. Esta, com medo, parou de cantar. Mas os 3 continuaram lá, só observando. E quando a cigarra percebeu que o avô e neto não lhe representavam perigo, recomeçou a melódica. Os 2 conseguiram vê-la e ouvi-la direitinho dessa vez.
Vô, como você consegue ouvir tão bem? Na verdade, eu não ouço mais tão bem, mas aprendi a prestar atenção ao que vale a pena ser escutado. E naquele momento, a criança e o velho ouviam muito bem a natureza da cidade. Veja que muitos passam e poucos escutam o som das cigarras. Agora veja o que acontece se alguém irá ouvir este som baixíssimo. O avô tira do bolso e deixa cair delicadamente uma moeda na calçada. Na mesma hora, mesmo com a poluição sonora ao redor, várias pessoas olham para o chão, bem na direção do dinheiro. Viu? Não se trata de ouvir, mas de saber ouvir. Saber o que ouvir e escutar melhor. Então, nós temos aqui essa pequena história, né, sobre o que nós ouvimos, né, a importância daquilo que nós ouvimos. Então, o som da cigarra, que para alguns não tem importância, né, ninguém consegue escutar. Mas para aqueles que acham importante esse som, escutam. Assim como o som da moeda caindo no chão, as pessoas ouviram muito bem, né? Aquelas pessoas que se importam muito com dinheiro. Ao ouvir a moeda cair no chão, eles se importaram com isso aí. Aí vocês vão escrever aí numa folha separada 5 linhas, né, sobre o que vocês entenderam, o que vocês acharam dessa historiazinha aqui, e vão escrever nessa folha e anexar aí na apostila de vocês para entregar. A entrega da apostila possivelmente, né, deve ser na sexta-feira, dia 19. A data ainda não foi confirmada, mas pode ser que seja nessa sexta-feira agora. Vocês vão entregar todas as atividades prontas, resolvidas para os professores na escola, para a gente poder corrigir e avaliar vocês. Um abraço.